Seja muito bem-vindo, Carlos Caçaú, Cadu. Eu lembro que a última vez que a gente se falou foi provavelmente uns 3 anos atrás. A gente Foi era outras mesmo. pessoas, a gente era outras pessoas. Eu lembro que eu tava tão nervosa que você teve que fazer um exercício de respiração comigo, você lembra? Lembro sim. Tava Eu era cabeludo toda ainda. fã, eu assistia seus vídeos, eu falei, meu Deus do céu. Aí a entrevista começou, eu não conseguia nem lidar comigo mesma. Eu falei, tem como você fazer um exercício de respiração pra eu me Ai, que bom que passamos dessa fase. Aham. E aí, agora, depois de 3 anos gravando vídeo, falando sobre as minhas experiências pessoais, as máscaras já caíram, já meio que tá calejada, né? Mas seja muito bem-vindo, Cadu. É uma honra Valeu, ter sua Laís. participação aqui. É, e eu vejo que você está afetando a consciência de muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, aprecio muito seu trabalho, gratidão pela presença aqui hoje. Eu estou empolgada, porque eu sinto que a nossa última conversa, eu estava numa fase diferente da minha vida, você estava numa fase diferente, você tem feito bastante coisa ultimamente também com a sua comunidade. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar sobre o trabalho que você vem fazendo, sinta-se à vontade. Claro. Gratidão, Laísa, pelo convite. Prazer estar aqui contigo para trocar. Admiro também bastante seu trabalho, a sua coragem de comunicar temas que são desafiadores de comunicar e se colocar como personagem também, né? Compartilhar suas histórias pessoais, assim. E, bom, nesses últimos anos eu venho desenvolvendo a Escola do Fluxo, né? Na época que a gente conversou eu já tinha a Escola do Fluxo, hoje ela segue. E eu trabalho com facilitador de breathwork, trabalho também, hoje também sou professor de yoga, no último ano também me formei como professor de yoga e trago esse trabalho de consciência somática aliado a um trabalho de desenvolvimento de estudos filosóficos, né? Através de grupos de estudos continuados e comunidade, que eu acho que é o ponto principal que a gente carece hoje, né? Seja no caminho de autoconhecimento, seja na vida, de relações mais autênticas, espaços seguros para partilha e um ambiente onde a gente possa de verdade ser a gente e falar das maluquices e dos desafios e das dúvidas existenciais que a gente possa ter e que tem muitas pessoas passando pela mesma coisa e não sabem com quem falar. Então, na Escola do Fluxo, a gente elabora tudo isso para a gente possa estar em sintonia com a nossa própria vida mesmo, né? Vivendo uma vida de maneira autêntica. Eu tenho uma pergunta já. A gente estava conversando, né, que os temas que a gente vai falar hoje, eles vão se linkar, mas eu queria saber por que que você acabou caindo, né, nesse processo, do corpo, né, somático. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre, não sei como é que chama, terapia somática, como é que funciona Isso. pra você, porque eu vejo É, que grande parte da minha jornada da espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, tem sido um retorno para o meu corpo, de ancorar a minha alma no meu corpo e começar dali. Eu ver que, tipo, todos esses anos que eu tô na espiritualidade, estudando várias coisas, eu falo, não, não, eu preciso trazer o corpo nessa jornada junto comigo. Tanto que se o corpo não quiser, eu não consigo chegar a lugar nenhum. E eu vejo que tá sendo pela dor, não tá sendo pelo amor. Não é uma coisa que, deixa eu trazer meu corpo junto comigo também. Tá sendo, eita, esqueci meu corpo. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Igual hoje eu sentei pra meditar, eu coloquei a mão no meu coração e eu falei, uau, tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro. E essas coisas que acontecem no meu corpo afetam a minha mente. E um afeta o outro o tempo inteiro, né? Não sei onde é que começa na mente, obviamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa jornada pessoal para você também, de se reconectar com o seu corpo e também de, às vezes, tá muito nas consciências, porque tem um guru que eu assisto, o Matt Kahn, ele fala que a gente não tá numa jornada espiritual, o corpo tá na jornada espiritual. Então, o que que esse corpo tá falando, né? As dores do nosso corpo, os bloqueios que a gente tem, os sankaras, tá tudo no nosso corpo. Então, é meio que, pelo menos pra mim, eu posso falar da minha própria experiência. Eu tava viajando, meditando, alcançando várias consciências elevadas na experiência psicodélica e toda a experiência psicodélica que eu tinha era a ayahuasca me falando, hey, cuida do seu corpo, come frutas, come vegetais. São umas coisas básicas. E aí, dessa última cerimônia que eu tive, umas 3 semanas atrás, eu vi que foi uma experiência muito mais profunda, porque a ayahuasca não precisou ficar me falando, hey, cuida do seu corpo, se exercita, alonga, come frutas, come vegetais. Eu falei, nossa, se eu continuar não trazendo meu corpo comigo nessa jornada, eu vou desperdiçar essas experiências psicodélicas que eu tô tendo, porque os psicodélicos estão tentando cuidar de mim, do meu corpo, principalmente, né? Então, se você puder falar um pouquinho como foi essa jornada pra você. massa. Eu acredito, eu enxergo o corpo como hardware, né? E a mente como software. Mas uma coisa não existe sem a outra.
E até na visão do yoga também, a gente olha para o corpo como camadas. Então a gente tem 5 camadas, sendo a última camada a camada física, né, que é o corpo feito de comida, daquilo que a gente se alimenta. Mas antes disso tem uma camada feita de prana, que é a energia vital que a gente está aqui trocando junto com o sistema, né, toda hora quando a gente respira, quando a gente absorve informação do mundo, né, isso tem prana também, os alimentos também. A camada feita de mente, a camada feita de intuição, de sabedoria e a camada feita de pura boa-aventurança. Eu entendo que essa jornada nossa de consciência, ela a gente pode utilizar tanto do corpo ou da mente ou da energia para movimentar essas outras esferas aqui. Então o que eu enxergo é que essa camada central aqui, que é a mente, né? A mente é a interseção, a camada mental, o corpo de mente, ele é a interseção entre os corpos espirituais, que é a sabedoria e pura boa-aventurança, que seria como se fosse o nosso corpo kármico, que é a razão pela qual a gente nasceu onde a gente nasceu e a razão pela qual a gente passa as coisas que a gente passa. A gente não tem esse código, né, do porquê que a gente está passando pelas situações, mas isso está entranhado em algum lugar muito metafísico, muito infinitamente profundo dentro de nós, e a mente está nesse meio dessa interseção aqui. Quando a gente aprende a silenciar o corpo e silenciar a mente e utilizar do corpo ou da respiração ou do prana como um veículo para silenciar a mente, a gente consegue dar vazão para essas outras camadas mais profundas. É como se a gente abrisse uma torneira para essa coisa possa vazar para dentro da gente. Então, nesse caminho aqui, a gente dá espaço para que a intuição possa nos dar direções. E aí tem esse outro elemento que é confiar nessa coisa que está falando com a gente de dentro para fora, né? Que é um ponto grande de dúvida que é o que você falou aqui mais cedo antes da gente entrar nessa call aqui, que é a capacidade de dar o passo no escuro, sem ter certeza dos resultados e daquilo que você vai colher, né? Isso para mim é a confiança, né? Eu gosto Uh, de dizer que o nosso caminho que o nosso caminho na vida é uma dança entre autoconfiança e fé, que na verdade é tudo fé, fé em si mesmo ou fé na vida, fé naquilo que está aparentemente a par de mim, longe de mim, mas não tá. Let go of Então, para mim, control, né? Deixar, a entrega. É a entrega. Uma entrega mas ativa. tem é uma entrega ativa, é uma entrega ativa e essa entrega ativa ela só acontece se você se sente potente. Uhum. Se você não tem potência dentro de você, você dá uma entrega meia bomba, assim, né? Você bota só a pontinha do pé, você não dá você não se joga mesmo, né? Com confiança real. Então, eu hoje olho por essa ótica, né? Mas para mim, essa transição de sair de uma busca incessante por novos conhecimentos e expansão do conhecimento, né, para o corpo, ela começou um tempão atrás. Ela começou em 2017, na primeira experiência que eu tive com a ayahuasca com o povo indígena. Então, lá atrás, eu tive uma experiência que foi assim, vou compartilhar com você como é que aconteceu. Foi a Uhul. segunda vez que eu tomei, foi a segunda vez que eu tomei medicina, nesse ano, e, e aí foi com o povo Yawanawá, um povo que, pô, desde então, desde 2017 pra cá, um povo que eu acompanho bastante, tem muito carinho, já tive muitas curas, muitos aprendizados e tal, e através deles também eu fui obtendo mais conhecimento sobre o corpo e recebendo essa informação de, poxa, trilha esse caminho do corpo, para entender como esse mecanismo corpo funciona, e aí entender, depois psicoterapia corporal, yoga e tudo mais, e entender, assim, cara, o pessoal tá falando a mesma coisa há anos, em linguagens diferentes, tá falando a mesma coisa. Então, vamos lá. Nessa noite, né, que eu tive essa experiência, o que aconteceu ali foi o seguinte: ah, a gente tomou a segunda dose da medicina e aí eu tinha voltado de dar uma palestra, que foi a pior palestra da minha vida, numa conferência de viagens e tal, pior palestra assim, né, com super câmeras, um monte de coisa filmando, e eu fiquei ali, nossa, super nervoso, escrevi um texto de 14 páginas, tentei decorar o texto todo para dar a palestra e não consegui, óbvio, né? Queria falar cheio de pompas e palavras bonitas e citações e um monte de coisa ali na hora de dar a palestra. E fiquei tremendo, fiquei literalmente tremendo. E eu nunca tive problema em falar em público. Só que é muito diferente você apresentar um tema, te explicar aqui como é que a garrafa funciona, como é que ela é feita e, né, e todos os mecanismos da garrafa, ou tu falar a tua história. É muito diferente, né? O como isso te toca, onde que isso te toca. Uma coisa pessoal, uma coisa impessoal. Nessa palestra eu estava tentando compartilhar um aprendizado pessoal que a viagem me trouxe e queria deixar bonito, deixar encantador o negócio. E foi terrível. E aí, quando eu fui tomar medicina, que foi na semana seguinte dessa experiência, eu levei essa coisa pra ela. Eu falei assim, poxa, eu nunca tive problema pra falar em público, né? Por que que isso aconteceu e tudo mais.
E aí a força, né, naquela fractal, aquela geometria toda, tudo lá, aquilo ali pra mim é linguagem, né? O É, fractal geométrico, ele é código, ele é linguagem da luz. linguagem, né? Uhum. Exato, linguagem da luz. Se a gente está relaxado o suficiente e atento o suficiente, o que eu entendo é como se esse fractal geométrico ele passasse então pela sua estrutura e aquilo ali fosse ficando entranhado dentro do seu corpo, aquela informação. Eu sei que você tem que estar relaxado. E aí, e respirando. E aí, nessa experiência, a força falou assim: Uai, tu não é o se joga cara, pô? Tu não é o corajoso aí pra cair no mundo não basta ter coragem? Ué, por que você tá com medo de falar de você mesmo? Aí, não, é verdade e tal. Aquela compreensão toda, né, sobre a própria história e não reconhecer o valor da própria história e tudo mais. E aí, quando essa clareza, né, tamanha clareza assim, né, veio, eu falei assim, uau. Aí eu abri os olhos assim, vi a Pajé cantando no meio de todo mundo. Eu falei assim, gente, que coisa mais incrível. Nossa, gratidão, me mostra tudo. Tudo? Tudo não, pô. Humildade. Aí, na hora que mostra tudo, aí ficou demais, assim, ficou too much a força, né? Eu É, gosto de falar que ficou fase do Mario Kart da estrelinha. Ficou maluquice, assim, muito intensa. E aí eu, que eu não tô entendendo nada, não tô aguentando e tal, pega leve, comecei a me comunicar, né? Aí a força, a energia, a intensidade da experiência começou a diminuir, e aí falou assim pra mim, não cabe tudo no teu corpo. Não cabe tudo no teu corpo. uhum. Então, o conhecimento existencial mesmo, ele não cabe na nossa estrutura. Então, contente-se em só entender o que você precisa. Não precisa entender tudo. O E corpo daquele não momento ali, comporta, né? O corpo não não comporta, não tem comporta. capacidade. Porque não tem mecanismo mesmo, assim, né? Porque, como você falou, assim, essa jornada evolutiva é uma jornada evolutiva do corpo, né? E ela é porque a gente continua evoluindo enquanto ser, enquanto máquina biológica. Tem Uhum. pessoas nascendo sem siso, tem pessoas nascendo com um gene modificado, tem pessoas nascendo sem apêndice. Isso é evolução acontecendo e vai continuar acontecendo. Então a máquina biológica ela está se desenvolvendo e a capacidade de a gente lidar com informação, a velocidade e a forma como a gente lida com informação, que é conhecimento, que é sabedoria, que é Deus, é, vai mudar, vai continuar mudando. Provavelmente os seus filhos e os meus vão lidar com um mundo completamente diferente de velocidade de informação e vão ter novos aparatos psíquicos e cognitivos e físicos para poder fazer isso. Tem um Tecnológicos. amigo meu, tecnologia, E a gente biotecnologia. tava falando sobre isso ontem, o Rafael Jordão. O que limita a gente agora é que a gente precisa, eu preciso falar para bater em você, para você entender. Agora, imagina se eu não preciso falar. Telepaticamente, a gente tá aqui, Neuralink, os dois tá conversando aqui, ó, pá, 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 não precisa botar, não precisa. A nossa limitação, o Elon Musk falou que é a gente tem que digitar, né? A gente precisa clicar nas coisas. E quando a gente não precisar mais apertar o botão para mandar o comando e direto, então sim. Pois é, e aí que isso aí, né, essa capacidade telepática, por assim dizer, dentro do yoga, né, ela é descrita como um dos siddhis, né, são as super capacidades yógicas, né, aquilo que o yogi desenvolve na sua jornada também. Os povos indígenas também descrevem também essa capacidade de comunicar, de se comunicar através do silêncio e tal. Eu ainda não cheguei nesse lugar não, mas já tive algumas boas experiências. Eu imagino que você também, seja com ou sem substâncias, Uhum. né? Mas com psicodélicos, com enteógenos. Mas desse dia, né, dessa experiência que eu tive, eu desapeguei do desejo da busca incessante por saber mais. Eu desapeguei nesse dia. Hum. E aí eu parei assim de ficar. Nossa, nesses primeiros 3 anos de busca espiritual, eu virava noites e ficava lendo tudo que dava pra ler, ficava vendo todos os documentários que dava pra ver, e ficava nessa pira, assim, né? Só que é infinito. Porque se tu for querer entender o sufismo, é uma vida inteira. Aí Eu o tô dando taoísmo, risada, mais não é uma de vida você, não, inteira. é porque ressoa aqui também. É uma vida inteira, não vai entender tudo, sabe? E então assim, você tem duas opções. Ou você vai selecionar uma tradição a qual você queira se dedicar e se aprofundar e beber daquela fonte ali, beber daquela água ali, ou você vai fazer esse sincretismo, que eu acredito que é condizente com o mundo que a gente vive também, onde você combina elementos e cria a sua própria filosofia, cria a sua própria forma de enxergar a realidade.
né? E existem, e eu gosto de pensar também que até mesmo dentro do Vedanta fala sobre os darshans, né? Os darshans são as visões, né? O budismo é um darshan, o yoga é um darshan, o Vedanta é um darshan, e aí tem diferentes linhagens, ali, se eu não me engano são 9, que são formas de traduzir aquela visão espiritual hindu, aquela visão espiritual daquela terra ali. E é dito que ao longo da história, por conta de novos tempos e novas eras, novos darshans precisam nascer. E a gente, se for parar para pensar, pô, Spinoza passou sua filosofia sobre compreensão de Deus e natureza e tudo mais, aí Foucault e outros filósofos que vieram depois, Nietzsche também, criaram uma forma de interpretar a realidade. Uhum. Para mim, cada linha da Aqui a gente psicologia chama é uma... de pet theory. Qual que é a sua pet theory? Theory of everything. A teoria do todo. Cada pessoa Uhum, tem uma teoria de como a realidade funciona. E se você parar para pensar, tudo que a gente faz, até quando a gente está lendo algo, é como se a gente estivesse tentando trapacear a realidade. Ah, se eu fizer assim, se eu estudar isso, eu vou conseguir fazer aquilo e eu vou conseguir manipular a realidade. Então, essa é uma necessidade de controle, na verdade, essa necessidade de saber tudo, de querer investigar e curiosidade, é querer entender a realidade para manipular a realidade, que é um modo é um mecanismo de defesa do ego, de sobrevivência, né? Quanto justo. mais eu souber, melhor eu vivo. Talvez eu não utilizaria a palavra manipular, até por uma coisa que eu venho observando assim, né, sobre a semântica e o inconsciente que a gente tem sobre as palavras, né? Quando a gente utiliza a palavra manipular, ela sempre tem uma conotação negativa. A gente manipula alguma coisa porque a gente quer extrair benefícios daquilo ali e não necessariamente gerar benefícios daquilo ali, né? Não necessariamente tem um ganho unilateral, né, na manipulação. E eu acho que, na verdade, eu acredito que inevitavelmente somos 8 bilhões de filósofos, somos 8 bilhões de interpretadores do mundo à nossa volta. Uhum. E esses 8 bilhões de interpretadores do mundo à nossa volta, a gente aplica filtros de compreensão, né? Sobre comportamento, sobre as cores, tudo isso são filtros de compreensão, são palavras, né? Namarupa, são nome e forma que a gente dá Nossa, para as essa coisas através da conversa está palavra. sendo uma extensão da conversa que eu tive com o Rafael Jordão ontem. Tá dando várias, sabe, dá uns glitches assim, de tipo, nossa, parece que ele ouviu a nossa conversa. A gente falou de lentes, diferentes lentes, cada um usa uma lente diferente para enxergar a realidade, uma perspectiva diferente. Exatamente. Então, se assim é, eu acredito que o trabalho que a gente faz dentro no processo de autoconhecimento é mudar as lentes, né? Então foram colocadas lentes na gente, inevitavelmente. Foram colocadas lentes na gente através da nossa família, foram colocadas lentes na gente através do nosso sistema educacional, da nossa política, da cultura, da mídia, tudo isso. Até o Terence McKenna fala bastante sobre isso, né? Sobre o papel da cultura como um elemento que, ao mesmo tempo, o ser humano é a única coisa que consegue criar cultura, a cultura também separa. A cultura também ela agrupa, né, seres humanos e gera um grau de separação. Então, eu acredito que uma cultura que a gente possa estar caminhando para desenvolver é uma cultura que talvez nas grandes, grandes, grandes megalópolis ela já possa estar um pouco mais, em algum grau, desenvolvida, vamos colocar assim, vamos lá. Se você for pensar em Nova York, Londres, né, isso é uma teoria que está passando na minha cabeça agora, tá? Passando em Nova York, Londres, existe muita singularidade, né? Existem pessoas assim muito singulares. Você anda na rua, as pessoas são muito diferentes, Uhum. né? Que é diferente de você ir, sei lá, em Balneário Camboriú, ou você ir em algum outro lugar da nossa região onde vai ter um grupamento ali que você vê um grau de similaridade entre as pessoas, né? Mesmo elas não sendo. Mas a cultura é tão forte que faz que elas criam uma ideia de que elas precisam ser de um determinado jeito para se encaixar dentro desse sistema local, instalado ali. Em algumas megalópolis, essa individualidade ela é tão grande, gera tanta separação, tanto isolamento também, que tá cada um na sua e dane-se. E aí eu acho que tem uma outra camada que é, cara, tem que estar cada um na sua e entender que existe beleza em estar cada um na sua e isso então nos torna iguais. A nossa singularidade é que nos torna iguais. Então somos todos iguais, sabe? Porque somos todos seres únicos. Ponto. Então nesse lugar a gente se encontra e aprecia as diferenças um dos outros, né? Eu acho que algumas capitais, algumas cidades possam ter algum nível assim, esse pensamento, algumas pequenas comunidades possam ter algum nível esse pensamento, né?
Eu posso dizer até por mim, meus amigos, assim, cara, se você, pô, algum dia viajar comigo, com amigos meus amigos são muito diferentes uns dos outros, mas muito. É Meus assim, também. parece, cara, quando a gente viaja juntos, tira uma foto junto, parece, sei lá, não sei nem como dizer, assim, Cada um a veio de um foto de continente, de um exato, planeta diferente. Meus amigos cada são um veio de assim. um planeta diferente, total, assim, é muito engraçado. Mas E é isso que eu acredito, assim, sabe? é o nosso papel como ser humano aqui de trazer a nossa autenticidade. Mas como no level do ser humano, o que a gente está fazendo como sociedade, a gente está focando nas nossas diferenças, ao invés de focar nas nossas similaridades. Somos todos seres humanos. Às vezes me vem esse pensamento de aquela pessoa, por mais diferente que ela seja de você, por mais que você julgue ela, ela também está tentando viver a vida dela, está tentando ser feliz, ela está tentando enfrentar essa realidade da mesma forma que está enfrentando. Ela também sente dores como você. Então, no level do ser humano, estamos todos na mesma missão de a procura da felicidade, a procura do nosso propósito, tentando viver a vida da melhor maneira que a gente pode. Então, assim, e se você parar para pensar no level de God Consciousness, né? O que que Deus está tentando fazer? Ele está tentando se expressar através de 8 bilhões de humanos. E vai ser todo mundo diferente. Vai ser todo mundo diferente. Só que porque a gente tem. É o pêndulo, não é? Ou a gente vai coletivo ou a gente vai individualista, né? Que é a não é nem só da dinâmica da espiral, mas é até na política a gente pode ver também. Tem extremistas e tem os moderadores, mas geralmente o pêndulo vai indo para lá e para cá. E esse pêndulo vai entre coletivista ou individualista. E é um processo do ser humano da gente passar por isso, mas se a gente pensar no level de consciência de Deus, Deus está querendo se experienciar de todas as formas, de todas as cores, de todos os sabores, de todos os sons. A nossa voz. Nenhuma voz é diferente da outra. Pensa, 8 bilhões de seres humanos, nenhuma voz é É igual. igual à outra. Nenhuma digital é igual à outra. Nenhum cabelo é. Todo mundo é diferente. E aí a gente vê a nossa incapacidade de aceitar as nossas diferenças. Eu tava num festival aqui que eu não saía pra dançar fazia tempo. E aí eu olhei assim, tipo, os adolescentes eles estavam se vestindo uma mistura de gótico com, com BDSM com umas coisinhas, e tinha umas presilhinhas assim de Lego, meio que infantil. Aí eu falei, gente, que estilo que é esse? Aí eu me vi julgando, eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, meu Deus do céu. Aí por um momento eu falei, isso é Deus se experienciando através de 8 bilhões de pessoas. E ele vai querer se experienciar de 8 bilhões de formas diferentes, ele não vai querer ser igual. E aí a gente vê. Aonde a gente perde a nossa autenticidade tentando se vestir igual as outras pessoas, tentando ter as mesmas ideias das outras pessoas, só para pertencer a um grupo, né? Então, é necessário eu tenho certeza que você já passou muito tempo em solitude para você chegar no level de consciência que você tá agora. A gente precisa marinar dentro da gente mesmo imagina, eu só visto amarelo, então fala, ah, Laís é a louca que só veste amarelo, mas se eu me visto de amarelo e eu me sinto bem comigo e eu tô feliz, os outros vão falar, eu não tô nem aí. Pra mim, para mim é importante que eu esteja bem comigo mesma. Então, é um processo que o Jung chama de individualização, que é a gente ir pra dentro da gente mesmo, descobrir quem a gente é. E não é porque a gente vai descobrir quem a gente é e as outras pessoas vão copiar a gente. A gente, quando a gente descobre a nossa autenticidade, a gente dá liberdade para outra pessoa se vestir do jeito que ela quer, de ser do jeito que ela quer, expressar a mente dela do jeito que ela quer. E é fácil falar quando é de roupas, mas é difícil Aham. falar quando é uma diferença de Trump versus Biden, né? O Bolsonaro, Lula. Aí, de repente, já pega um lado. Ah, não, aqui não aplica. Eu odeio aquele cara. Fala, não, os dois pássaros pertencem as duas asas pertencem ao mesmo pássaro. Será que a gente. E essa é uma missão, eu acho que nossa, do ser humano, de estar aqui, de saber aceitar as pessoas, de saber respeitar as nossas diferenças e de ir a humildade de ir no level do ser humano e falar: a gente tem um monte de diferença, mas no level do humano, a gente tá tudo tentando sobreviver nessa bola gigante que tá rodando aqui. Será que tem como a gente focar na parte que a gente é tudo ser humano, da mesma espécie, né? A família de Perfeito. humanos. Perfeito, perfeito, total de acordo. E isso que você falou também desse pêndulo, né, dessa busca por conhecimento e esse processo de coletivo, individualização, até retornando na pergunta anterior sobre o relacionamento com o corpo e esse processo de autodescoberta, eu sinto que no momento de um despertar de consciência, né, no momento que você questiona por que, que você é da maneira como você é e o que, que te fez ser da maneira como você é, e então toma consciência sobre o seu funcionamento, e aí começa a sua busca,
você se depara com tamanha ignorância, tamanha inconsciência, que esse desejo por busca de informação, ele é natural. Acho Uhum. que ele é natural. Então a gente vai lá e pendula para esse lugar da mente, pendula para esse lugar do cara, preciso entender como esse troço funciona, preciso entender como é que eu sou, preciso entender os mistérios, preciso entender e tudo mais. E achando que vai. Aham. E não vai. Ah, Não vai, tipo assim, e vai ler um monte de leis e tratados e um monte de coisa, daqui a pouco talvez você vai encontrar incongruência, ou vai passar por uma parada, vai passar por um desafio que vai te questionar sobre essa certeza, essa filosofia, se isso funciona mesmo, se é isso mesmo. Eu gosto de falar que isso é um momento de quebra de fé também, tem momento que tem pessoas que passam por isso, assim, dentro da jornada espiritual, jornada de busca de consciência, tamanha é a quebra da fé que a pessoa, tipo, ah, não, acabou, não quero mais saber desse negócio e volta pra matéria mesmo e tal. E pendula de novo, pendula lá pro outro lado. Então, para mim, essa experiência que eu relatei aqui pra você, ela me fez entender que esses 3 anos que eu passei, ele, tipo, pô, quero estudar, quero entender e tudo mais e tal, eles tiveram sua valia, mas não era necessário, não era somente aquilo ali. E de fato, quando eu paro para refletir sobre a minha jornada de transformação pessoal, cara, as transformações mais interessantes que aconteceram na minha vida vieram através de relações, vieram através de trocas com alguém, vieram através de situações que eu vivi, e não de um livro que eu li. uhum. Então, os livros, eles serviram, ou os documentários, eles serviram para comprovar teorias, para entender uma ótica nova sobre algum elemento que estava passando pela minha vida. Me ajudaram nesse elemento, com certeza. Mas depois disso, né, foi em 2019 que eu comecei a mergulhar mais mesmo assim no caminho do corpo, de entender o corpo como essa bússola, entender o corpo como esse mecanismo que acontece justamente o que você falou. Acontece inúmeras sensações e sankaras se descosturando, se costurando, né? Sankaras estruturadas lá no corpo mais sutil, né? No nosso corpo causal. Tudo isso acontecendo, se mexendo dentro de mim, que então vai movimentar a minha mente, que vai causar sensações físicas dentro dessas camadas de cebola. Tudo isso que acontecendo vai causar sensações físicas que eu não sei dizer o porquê. Às vezes eu estou aqui, do nada me aperta uma coisa, eu não sei dizer o porquê. E é verdade que eu não necessariamente preciso. Eu não preciso dizer que, não, tô com aperto no meu peito, então isso aqui é trauma, de mágoa, de rancor, de relacionamento, que eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, minha ex-namorada. Não, eu não preciso. Eu preciso dar vazão. No momento que eu dou vazão e eu abro espaço para essa coisa circular, sair de mim, voltar para mim, aí eu abro espaço dentro de mim, a minha mente funciona de uma nova forma e sim, eu posso obter perspectiva, algum insight pode surgir e às vezes não, porque tem lágrimas que a gente vai chorar aqui, que são lágrimas que os nossos ancestrais não choraram. E Uhum. finalmente a existência encontrou um lugarzinho para dar vazão. Olha, agora ele está olhando ali para as feridas do masculino e para todas as pessoas que os antepassados deles violentaram e tudo mais. Ah, então agora ele tem a oportunidade de soltar aquilo ali. Aí, pum, aí começa a chorar, tu não sabe por que tá chorando. Mas a torneira abriu, pô. Então, meus avós, meus antepassados estão chorando através de mim. Que bom, graças a Deus. Então seguimos assim. Que bonito isso que você falou. Eu choro bastante sem saber por que que eu tô chorando na ayahuasca. É um choro assim que as lágrimas só caem. Não é nem um choro, é só as lágrimas mesmo, lavando, lavando, lavando. E eu nem sei por que que eu tô chorando. Muito bonito isso. É, uma coisa que você falou que eu lembrei é que essa nossa sede de conhecimento, porque uma coisa é você aprender, você lê um livro, tá, você aprendeu um método. Outra coisa é você aplicar, né, incorporar, embody aquilo, fazer incorporar, trazer para o corpo, né, fazer parte do corpo. Então, eu me vejo nessa jornada de aprender, aprender, aprender e ficar tão curiosa de saber como tudo funciona, os 5 corpos do yoga e mergulhar nos livros e ver que como é que eu tô aplicando essas coisas na minha vida? Como é que eu tô incorporando isso nessa realidade material? Porque no final a gente tá nessa realidade material. Então, como é que esses livros que eu tô lendo estão trazendo ações no meu dia a dia que eu tô aplicando essas coisas que eu tô aprendendo. E é a obesidade mental, que é uma das ciladas também, né? Eu preciso gravar um vídeo falando sobre as ciladas da jornada da espiritualidade, que é aprender, 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 e como é que a gente está incorporando isso e tá trazendo isso para essa realidade, porque aí o ego espiritual fica grande, achando que sabe tudo. E uma outra coisa que enquanto você foi falando, eu lembrei que é muito vergonhoso na sociedade hoje em dia a gente falar, eu não sei. É difícil pra gente aceitar que
Por mais que a gente estude tudo isso, a gente leia todos os livros, a gente assiste os vídeos, podcast, tá conversando com os amigos. No final, who knows? Será que a gente sabe mesmo? Que será que é que tá acontecendo? Eu acho que é uma necessidade nossa de controle mesmo, de entender o que tá acontecendo pra gente se sentir mais confortável, mais seguro aqui nessa realidade, enquanto só o pensamento de eu não sei. Na verdade, eu não sei, tá? Por mais que eu tenha, principalmente psicodélicos, que é uma área que, você é a rainha dos psicodélicos, você vai. Eu não sei. Os psicodélicos é uma caixa da Pandora que, dependendo da biologia, da genética, do emocional de cada pessoa, vai surgir algo ali completamente diferente do que surgiu pra mim. Então, a gente tá tratando de seres humanos, não é um objeto onde a gente sabe, é previsível, né, o que vai acontecer. E isso pode se aplicar na vida também. Por mais que a gente esteja nesse caminho de aprender tudo, no final a gente não sabe o que está acontecendo. Nem com psicodélicos, nem sem psicodélicos, nem sem psicodélicos. A ciência é uma tentativa de aprender o que é que está acontecendo, né, nessa máquina biológica que muda o tempo inteiro, que está em transformação, né? Sim. Eu concordo e até diante disso, né, eu acho que o pensamento científico, ele, e aí para dar um pouco de contexto para quem está me assistindo aqui agora, eu sou biólogo de formação e fiz mestrado em engenharia ambiental, então lá no passado eu tinha uma mente super dura, super cética e qualquer coisa relacionada à espiritualidade, ou todos esses temas que a gente está falando aqui, eu tinha bastante preconceito e bastante resistência e eu precisei primeiro buscar conhecimento, começando pela ciência, começando pelos psicodélicos também, onde então fazia você questionar o que é real, porque Uhum. então eles te fazem questionar o que é real, o que é certo, o que é errado, porque eles expandem a sua capacidade de perceber o que é real. Começando por aí e depois chegando à conclusão, chegando à coerência, né, para mim, que a ciência é limitada. Ponto. Tipo assim, a gente tem uma limitação que são os nossos devices, né? São as nossas tecnologias. Então, hoje, tem inúmeras coisas que eu acredito e que fazem parte da minha forma de pensar que ciência não prova e vai demorar muito tempo ainda para provar. E eu tô sossegado com isso. Tipo assim, não é um negacionismo, né? Aí, tudo que sai pela ciência, assim, massa, traz mais. Por favor, desenvolva, traz mais. Em algum momento vai provar essas outras coisas. Em algum momento vai provar que existe chakra, em algum momento vai provar que existe aura, em algum momento vai provar que existe uma linha kármica que une todos nós. Enfim, em algum momento a gente vai ter tecnologia para isso. Nesse momento a gente não tem. Mas continua acreditando. E, e diante disso, né, isso que eu acabei de falar, eu continuo acreditando. Então, quando eu vou partilhar algum conhecimento, algum saber, eu gosto de falar assim, ó, na visão de Tantatã, na visão do yoga, na visão do taoísmo, na minha visão, eu acredito que, porque eu estou supondo, não estou apontando com isso como uma verdade absoluta. Eu acho que isso nos previne de muitos passos que podem não nos levar para um caminho bom, Entrar sabe? em rua sem Que é saída. Eu chamo de entrar em rua sem entrar em rua sem saída. saída. Porque Entrou, depois, sai porque tem na esse rua. ponto. Uma hora que você, uma hora que você acredita em alguma coisa e essa fé, essa ideia, ela é questionada a partir de uma outra ótica, ah, tudo bem, se você está maleável, né, você coloca esse teu pensamento em xeque e você pode aprender uma outra ótica, uma outra forma de ver. Eu acho que isso é super saudável e desejoso. Agora, quando você afirma exatamente que você sabe que as coisas funcionam de determinado jeito, o ego ele é tão eficaz em sua autoproteção que ninguém quer estar errado. Ninguém quer estar errado. Uhum. É. Então, quando você afirma que você sabe que funciona de determinado jeito, tu vai fazer de tudo para estar certo, para justificar o teu ponto de vista, né? Ou pegar o outro ponto de vista e tecer para poder apresentar o seu. Então, eu acredito que funciona dessa forma e faço o possível para tentar ali, na medida E do aí a possível, pessoa lê evitar só esse. coisas que comprovam aquele pensamento, e aí ela se entra mais ainda naquela rua sem saída. E aí, pro ego assumir que eu estava errado, o ego não vai assumir que tá errado. Ele sempre tá certo, né? Então, assim, porque às vezes a gente diz. Eu falo bastante sobre ciência. Eu não sou uma pessoa muito baseada assim na ciência. Eu amo ciência, entender o que tá acontecendo. Igual você falou, descobre mais, que tá pouco. A gente tem muita coisa ainda para descobrir. Então, quanto mais pesquisas fizerem melhor é. Mas quando a gente fala coisas do tipo a ciência é limitada, aí a pessoa já coloca a gente na caixa, ela não acredita na ciência. E Sim, aí
ela não entrou dentro do framework dela de ciência. Ah, então tudo que ela tá falando é mentira, ela não tem, não tem base nenhuma as coisas que ela tá falando. Uhum. E o que a gente estava falando ontem do Rafael Jordão é que existe a visão da ciência, existe a lente da espiritualidade, existe a lente da religião, existem várias lentes. O problema é quando você fica só naquela lente, aí você pega a lente da religião, aí você só lê a Bíblia e a Bíblia explica tudo, e você se fecha para a ciência, você se fecha para o misticismo, você o problema é a gente entrar nessas ruas sem saídas e não só entrar, mas ter a humildade de falar, realmente não tem saída nenhuma essa rua, deixa eu voltar. E no final não existe um caminho só, não existe uma verdade absoluta, né? É pegar Sim, todas essas perspectivas e quanto mais perspectivas, melhor. Né? Não ficar sim. preso em uma coisa só. E é interessante porque você passou pelo paradigma materialista, porque quando você estava estudando biologia, era tudo baseado na ciência. Então, de Sim, certa forma, acabou se tornando, né, a sua estrutura de pensamento, de como você enxerga total. a realidade. E para quebrar isso, principalmente como homem, que é mais, tem a tendência a ser mais racional, para quebrar isso e mergulhar um pouco no misticismo e ver o valor do espírito, da alma, do misticismo, né, de coisas, que não foram comprovadas ainda pela ciência. Tem um médico que eu sigo, o Dr. Pedro, ele estava numa conferência sobre psicodélicos em Amsterdã. E ele estava. Foi uma pesquisa científica que foi feita dos chakras com cada psicodélico. E aí estava mostrando a frequência do DMT. É o chakra coronário, eu acho que era do terceiro olho do chakra coronário. O MDMA do coração. Então, imagina mais pra frente como é que vai funcionar cada substância ali trabalhando em um chakra diferente. Que interessante, mas a ciência ainda não comprovou. Só que não significa que não tenha um level de veracidade para aquela informação, que não funcione, né? Mas Claro. também a gente pode ir para o outro lado da espiritualidade, da pessoa ficar só sendo guiada por mesa radiônica, carta de tarô, e Exato. esquecer da ciência. Por exemplo, Da se eu tiver matéria, né? câncer, eu sou Uhum. super a favor de medicinas alternativas, mas me desculpa, eu vou fazer um tratamento na medicina convencional, por mais que não seja melhor, ainda assim é o que a ciência pode providenciar agora, e aí eu posso fazer os outros juntamente, né, com o meu processo que eu tô fazendo lá na medicina convencional. Então não é sobre escolher um, é sobre integrar todos eles. E ter a capacidade. E aí vem a parte da gente respeitar as nossas diferenças. Antes eu não Uhum. falava com pessoas que votavam para tal pessoa. Hoje em dia não, é um ser humano que está preso numa framework, numa estrutura de pensamento que talvez ele pegou da mãe, do pai ou da sociedade. Eu também estou nas minhas. Né? Eu tenho as minhas Uhum. estruturas de pensamento que são baseadas de acordo com as minhas experiências, de onde eu vivi, e saber encontrar a pessoa onde ela está, ao invés de julgar a pessoa e ver que todos nós estamos nesse processo. Na dinâmica da espiral, tem o estágio, que é o estágio laranja, que é baseado na ciência e ateísta. Então, é muito comum a gente ver pessoas cientistas hoje em dia que são ateístas, porque ou é a religião ou é ateu, não tem um meio termo. E também a espiritualidade é muito não vamos lá, né? Não vamos nessa parte do misticismo, porque não dá para explicar, não dá para quantificar. E aí a gente vê como a gente se prende nessas bolhas, né? Que eu estava conversando com o Rafael ontem. São as bolhas que a gente só sabe que a gente está na bolha depois que a gente sai da bolha. E para identificar a Uhum. bolha dessas ruas sem saídas Uhum. que a gente entra e fica só numa opinião, né? Sem ter a Uhum. capacidade de se abrir para o que está acontecendo em volta da gente. Eu achei interessante Sim. uma coisa que você falou, que muito das coisas que você acredita e das coisas que você aplica ainda não foram comprovadas pela ciência. Então, Uhum. tem coisas que são inexplicáveis, que eu experienciei também experiência psicodélica, que, tipo, a ciência tá. Eu tenho até medo de falar, porque não dá nem para explicar em palavras, e nem a ciência comprovou, e é uma coisa que é minha comigo mesma. E aí eu acho que vem uma necessidade maior da gente se explorar internamente, e essa confiança que você falou, essa autoconfiança interna que os psicodélicos dão pra gente, né? De É, que você dá interpreta. conta. É. Sensação de que você dá conta, tipo, não importa o que vier. Para mim, é até engraçado, assim, né, essa quebra da mente dura. Ela começou com uma palestra de um cientista. Então foi um cosmologista da NASA, que é o Sean Carroll, numa palestra dele, que ele estava falando sobre o sentido da vida.
Ele, no meio da palestra, ele solta uma que ele fala assim: no final das contas, nós somos todos feitos de átomos, nós somos todos feitos de moléculas nós somos todos feitos de células que são feitas de moléculas que são feitas de átomos. E na hora que ele falou isso, essa coisa me tocou de um jeito muito profundo, assim. Eu tive uma sensação muito forte na minha coluna vertebral. Eu tive um momento de ficar em silêncio, catatônico, uns 10 minutos, refletindo sobre aquela frase que ela entrou, ela me atravessou. Então eu entrei num momento ali eu falo assim, foi um momento de satori, né? Um momento de um nível de clareza, né? Que você fica estático, em silêncio, no vazio. Pum, tudo é preto. Fica tudo no vazio e você fica ali naquele espaço. Um Então eu awakening. tive eu tive um awakening. Foi assim, foi um dia específico, dia 16 de setembro de 2015. Eu tenho essa história gravada no YouTube. Eu já assisti esse E, vídeo. e quando isso aconteceu, isso me fez questionar, porque eu veio de uma pessoa que então eu dava valia para poder me passar informação. Uma pessoa a qual ela tinha crédito dentro da minha estrutura de pensamento, ela tinha crédito para falar alguma coisa que tinha valor. Então, quando ela falou essa frase e eu consegui entender que sim, pô, a gente é só um monte de próton e nêutron organizado dando uma ilusão de solidez e separação, mas é tudo uma coisa vibrando, é isso que a gente é. Aí várias outras peças começaram a se encaixar. E aí eu comecei a fazer novas perguntas, né? Então o meu processo de busca ele começou nesse lugar. E aí são camadas e camadas, né? Para mim assim, são camadas e camadas de compreensão sobre não dualidade, são camadas e camadas de compreensão sobre o que é sermos todos um, né? Mas desde o meu primeiro Vipassana, e principalmente depois do segundo, do retiro de meditação, de 10 dias, a clareza que eu tenho para mim, né, na minha individualidade, aqui na minha experiência, é que o silêncio ele me ensina muito, assim, não tem outra coisa que me ensine mais do que isso. O stillness mesmo, né? Chegar nesse lugar de zero, né? Voltar para aquele estado lá de vazio, onde eu senti toda essa coisa pela primeira vez. E aí eu fui descobrindo quais são então todos os mecanismos que a gente tem para poder voltar para esse lugar. O que a gente pode fazer? Porque o psicodélico ele me ajuda a ver as incoerências da minha mente que me impedem de estar nesse lugar de tranquilidade e harmonia comigo. E aí, uma vez que eu vejo, eu tenho um trabalho de casa para fazer, que é então ter novas condutas. A gente está falando principalmente sobre ética, né? Uma ética que aí vão ser os yamas e os niyamas do yoga. Os psicodélicos eles vão te ajudar a entender a sua incoerência com os princípios éticos que o yoga está lá descrevendo, no que eu acredito como um manual de bom viver para você diminuir a formação de atravessamentos mentais, diminuir a flutuação Não, o mental. ego, basicamente, né, dá uma relaxada no ego. O ego Exato. é a alma, eu escutei essa frase, eu gostei bastante. O ego é a alma um pouco menos desenvolvida. É uma parte da alma, mas é um pouco menos, é como se fosse um bebê. É um bebê que tá Perfeito. entendendo, ele tá tentando acompanhar tudo que tá acontecendo. E aí a gente pode até Interessante. entrar em solipsismo também, porque esse awakening que você teve, de repente você pensou, bom, o ar também são átomos, o meu corpo são átomos, então tudo somos átomos, essa bola, esse organismo, que é a Terra, com esse monte de outros seres humanos, aí deu aquele choque de realidade, literalmente, Uhum, ok, uhum. todos somos um. E aí, eu acho que talvez, e você pode me falar mais do porquê que você ficou nesse espaço, porque dá um pane no sistema. É como se, tipo, você não tem uma estrutura de pensamento que comporta aquela ideia de que tudo são átomos e todos somos um e tá tudo vibrando, e o que que é isso aqui? Né? O framework da materialista, da ciência, não comporta esse pensamento. Por mais que estejamos falando de átomos, né? Em algum Sim. lugar dentro de você foi tipo, o que que eu faço com essa nova informação? Sim. Não, porque na verdade o que aconteceu nesse momento, onde eu pela primeira vez na minha vida refleti sobre tudo é uma coisa só de verdade, e aí tá átomos, tá, mas aí eu sei que átomos são feitos de quarks e quarks são feitos de não sei o que lá, e infinitamente indivisível até chegar na matéria escura e todo o tecido do universo, enfim, toda essa coisa. Mas o que aconteceu naquele momento ali foi assim, tá, mas se, poxa, então tá, então o oxigênio à minha volta, né, o ar à minha volta, ele tá vibrando a nível atômico numa determinada configuração que toca aqui na minha pele e a minha pele também é feita de átomos e tudo mais, e minha carne, meu sangue, toda essa coisa é uma coisa só, é uma massa se mexendo. É uma massa se mexendo. Se assim é, a pergunta que surge é, então por que que eu tô aqui e você tá aí? Aham.
Se tudo é uma coisa, se tudo é isso, né? O Por que 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 me que separa eu do outro? tô aqui? O que que me separa do outro? Por que que eu tô aqui dentro dessa casa, aqui dentro dessa caixa, aqui e você tá dentro dessa? E aí vem outra. O que que é isso? Quem eu sou? Aham, aham. Aí dá até um arrepio na nuca. Que é uma E prática, aí você né? come... Self-inquiry. Who am I? Who am I? Eu já fiz muito, nossa, dá um pane no sistema, ficar perguntando quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E, e aí a gente vai, então, né, navegando para esse lugar de compreensão sobre a nossa real natureza, né? Sobre a nossa real natureza, né? Enquanto existência, enquanto vida, enquanto Deus, o nome que a gente quiser dar. Enquanto universo, né? O nome que a gente quiser dar. Eu acho que eu tive. Pode falar. Então, para mim, esse despertar ele me levou para esses novos questionamentos, que então foram abrindo buscas e ferramentas que pudessem me manter o máximo possível em sintonia com essa visão sobre o mundo à minha volta e minha relação com o mundo à minha volta como uma coisa só. E é isso que eu venho tentando aplicar, desenvolver, experienciar nas minhas relações, no meu trabalho, né? Cada vez mais, assim, né? Esse é o desejo de desenvolvimento. Eu acho que eu tive uma experiência. O meu primeiro psicodélico não foi nem psicodélico, na verdade, foi MDMA. Mas eu também fiquei uns 10 minutos ali calada. E eu falo pra caramba, né? Eu fiquei calada. Eu não conseguia parar de pensar no fato de que existe alienígenas, de que essa realidade não é da forma que eu sempre olhei. E se isso era. Porque eu comecei a questionar umas questões fundamentais da minha vida. Eu falei, tá, se isso é diferente do que eu sempre pensei, o que mais é diferente? Né? O que que é? E eu acho que. Talvez tenha sido isso também que aconteceu dentro de você, e não que aconteceu naquele momento do MDMA, mas essa realização de que não existe o outro, existe a gente tá nessa experiência e tudo tá acontecendo pra gente, né? Não tá acontecendo com a gente, tá acontecendo pra gente. Tudo que tá acontecendo em volta da gente tá acontecendo pra mim. E é um mindfuck por quê? Porque se o outro não existe, isso tá acontecendo, então o aprendizado no final é eu comigo mesma, né? É Deus brincando consigo mesmo dentro de mim, e o outro não existe, então tudo que o outro tá fazendo pra mim é coisas que eu preciso aprender, e eu vou aprender com essa pessoa, com a outra pessoa ali, porque são coisas do meu currículo, né? Então é um empurrão pra dentro da gente mesmo. Então, se tudo são átomos, tudo é energia e todos somos um só, tá tudo interconectado. Qual que é o meu papel aqui? E aí, eu acho que é um mergulho pra dentro. De tipo, se os outros não existem, então deixa eu voltar pra mim, né? Porque quando a gente fala até mesmo de aplicar tudo que a gente tá falando desse pêndulo, é muito fácil notar na jornada dos outros. Ah, fulano tá preso no dogma da religião, fulano tá preso na espiritualidade. Olhar para o nosso próprio processo, quando a gente tá dentro desse corpo passando pelo processo, é difícil ter essa perspectiva mais elevada, que é o que aconteceu com você naquele momento e o que acontece nas experiências psicodélicas também, da gente sair um pouco do corpo e observar a nossa vida e falar, uau, isso é o que a Laísa tá fazendo. Uhum, uhum. Ela E é tá. isso, diga. Pode falar, pode falar. E é isso, e aí para mim a grande busca, né? Eu continuo, volta e Você meia, precisa desbloquear seu iPhone antes. que isso? Ô Siri, ó, Quer ó o participar? Zuki aí, tio Zuki aí. Ahn, mas o que eu vim buscando, né? Porque eu continuo tendo experiências com ayahuasca, continuo tendo experiências com outros psicodélicos e outras tradições também, fazem parte do meu coisa. Só que eu aprendi a unir outras coisas, assim como o Randas fez também. Então, assim, como é que a gente pode sustentar esse estado de autocontemplação, de observação da mente, de distanciamento da mente? Como é que a gente pode sustentar isso? Como é que a gente pode cultivar esse gap mais e mais para que eu consiga reconhecer com cada vez mais velocidade os meus impulsos, aquilo que me tira da verdade, aquilo que me tira de um eixo virtuoso de ação. O que seria um eixo virtuoso de ação? Um eixo de ação, uma vontade que não está alinhada à minha compreensão enquanto parte da vida. Pode ser uma mesquinhez, pode ser uma violência, pode ser um oportunismo, pode ser uma maledicência, pode ser inúmeras coisas, né, que não fazem eu agir em coerência com isso que eu compreendo ser verdadeiro. Então, e aí existem todas as religiões e tradições que criaram seus sistemas e metodologias para apoiar esse processo de desenvolvimento, que não necessitam de substâncias, né? Então eu acho que os psicodélicos, né, eles são tecnologias,
São tecnologias ancestrais para a cura, tecnologias ancestrais para a cura do espírito, para a cura da consciência, para a cura da maior mazela que a gente tem, que é o egoísmo. A maior mazela que a gente tem, que é essa individualidade separada e não uma individualidade integrada. E aí, diante disso, eu também queria comentar aqui sobre. Ai, poxa, você tocou num ponto super bacana. Acabou de me fugir aqui. Você tinha falado uma outra coisa que eu fiquei assim, poxa, eu queria comentar sobre isso. Mas enfim, vamos seguir o barco aqui. Daqui a Sobre pouco o volta. outro, e nós, solipsismo. Vai vir, vai voltar. É, Vai voltar. porque o que eu penso que os psicodélicos estão fazendo, eles estão. Eu acho que muito da cura que acontece é no corpo. Principalmente com a ayahuasca, que vai diretamente ali no nosso DNA, que é o cipó do mariri que sobe, igual duas serpentes, que é igual ao nosso DNA. Então acontece cura geracional. E muito disso é no corpo, porque pensa, eh, se a gente estivesse bem alinhado com o nosso corpo, é muito mais fácil, porque quando a pessoa não é autêntica, ela tá tentando copiar e colar, ela tem uma certa postura, ela não tá ativada como os chakras não estão alinhados, tá ativada, assim como o ser humano, para vir aqui receber a energia do universo e botar para fora de uma forma honesta, porque essa honestidade custa um preço nessa sociedade, né? Da gente ser quem a gente veio aqui para ser. As pessoas estão na mesmice, conformismo, elas não querem que você empurre essa energia, né? Eu tenho certeza que você, onde você tá, você já entrou em ambientes onde você viu que a sua energia causa, principalmente fazendo o trabalho que você faz, gera uma energia controversa, que você traz aquilo com você porque você já incorporou aquilo e gera mudança nas pessoas, mas primeiro gera incômodo, né, de você Uhum, estar nessa energia. E eu acho que os psicodélicos, eles trabalham bastante no level do corpo. Por isso que eu falo uhum, que muitas das minhas experiências se exercita, come bem e faz porque dependendo do que a gente coloca nessa máquina biológica, vai afetar a forma como a gente vive a nossa vida. Então, total. e aí a gente volta para os básicos. Não é nem coisa que, ai, tem que experienciar o level de consciência. Não, vamos fazer os básicos. Como é que tá a questão de vitaminas do seu corpo, né? Como é que tá a sua alimentação? Você tá se exercitando? Você tá participando dessa realidade, tá pegando oxigênio, você que trabalha com respiração, tá pegando oxigênio, como é que você respira? Você tem alguma obstrução onde você não consegue take in reality, né? Pegar essa realidade de uma forma mais pura, isso vai afetar como você. E eu acho que muito. Tem o livro do Sadhguru, Inner Engineering, ele fala de como o corpo é uma antena para receber essa energia, né? E como que, dependendo de como é que a gente está dentro desse corpo, por isso que eu tô trazendo bastante o corpo, porque é a jornada da espiritualidade. E aí você falou do egoísmo, que eu queria conectar à prosperidade, porque para a gente ser quem a gente veio aqui para ser, a gente precisa sair do modo de sobrevivência. Porque o egoísmo nada mais é do que o modo de sobrevivência. Uhum, Você uhum, concorda? total. Uma Concordo. mãe que precisa alimentar os filhos, ela vai roubar, ela vai matar, ela vai fazer o que for necessário. E não é que ela é egoísta, é que ela tem filhos. Mas aí no o que a Uhum, gente está preservando não é um filho, é a nossa identidade, é o nosso ego, né? Então o ego uhum, é egoísta, igual um bebê chora procurando por leite. Então não é que o uhum, ego está fazendo isso porque ele é maldoso, ele está tentando sobreviver. E aí eu quero entrar no tema da prosperidade, porque eu vejo na minha jornada de autenticidade, de carregar essa energia intensa comigo, aonde eu vou, e lidar com as consequências dessa energia, não é qualquer lugar que eu possa ser do jeito que eu sou. Então aqui eles têm um termo que chama fuck you money. Você tem que ter uma quantidade de dinheiro suficiente para apertar o foda-se e conseguir ser você mesmo. E eu sinto que, por exemplo, trabalhos de arquitetura que eu tive, eu não podia ser quem eu sou, porque eu preciso daquele trabalho para minha sobrevivência, então eu não vou ficar agindo como eu ajo com os meus amigos, falando das coisas que eu falo. Então tem uma certa máscara a ser mantida, e quando a gente tem essa máscara, a gente se perde nessa máscara, né? Que o modo de sobrevivência.
E a gente consegue ver como é que tudo funciona na realidade, está tudo baseado nesse modo de sobrevivência. E dependendo. E eu falo prosperidade não só de dinheiro, mas se o ego está naquele ponto onde ele está igualzinho um animal arisco que está machucado e você mexe, e a gente pergunta, gente, mas por que tal pessoa é tão maldosa? Porque ela é o animalzinho arisco ali que está em modo de sobrevivência. É um Uhum. animalzinho que ele vai te morder de volta, não adianta, porque ele está em modo de sobrevivência, né? Ele tá machucado. E aí eu queria, com tudo que eu falei agora, eu queria que você linkasse essa nossa conexão com o nosso corpo com a prosperidade, com funcionar nessa realidade, né? Principalmente para, eu posso falar por mim mesmo, talvez essa seja uma pergunta minha, desse pêndulo ir demais para a espiritualidade. Opa, eu preciso participar aqui nessa realidade física também. Eu tenho um corpo, e esse corpo tem várias antenas para pegar as frequências. Massa. Então, lembrei agora o ponto, né, que você falou agora da mente como um animal arisco. O ponto que eu tinha esquecido que eu queria falar é o que você tinha comentado antes sobre o ego como uma coisa infantil, né, uma alma em desenvolvimento. Eu falo bastante, isso também veio das minhas experiências aqui com meus estudos, né, eu falo bastante sobre a gente lidar com a nossa mente como se lidasse com uma criança. Uhum, Então, com muito cuidado, com muita delicadeza, muita gentileza. Porque desde alguém que, sei lá, que senta numa meditação e a mente divagou, essa pessoa já começa a ficar com raiva de si mesma, já começa a ficar frustrada, já começa a tratar um diálogo interno que replica uma crítica recebida na infância, e isso aparece em vários momentos, não apenas durante a meditação só fica mais evidente, talvez, mas aparece em vários momentos a forma como eu estabeleço uma comunicação comigo dentro da minha cabeça, né? E aí, esse comigo, né, quem? Com essa individualidade, com essa personalidade que é meu veículo de experiência. O meu ego, ele também ele não é meu vilão, né? Ele é um veículo de experiência, ele é um veículo de aprendizado. Né? Através dele, através dessa separação, a gente consegue trocar, agora, como a gente está trocando. Então, só que esse é o ponto, né? Aí teve uma outra coisa que você falou aqui sobre a pessoa que está mais fechada, está mais aberta, está mais expansiva dentro da vida. Olha, eu posso falar por mim também, mas isso é descrito, assim, principalmente na psicoterapia corporal, como não necessariamente quem está ocupando mais espaço na vida está com o ego mais organizado. uhum, Muitas vezes totalmente o contrário. Então, existem diferentes formas de defesa, né? A defesa ela pode vir pela estrutura, pelo excesso de rigidez e imposição do meu jeito, eu sou desse jeito e tudo mais, e dando esse outro, e blá 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 blá, blá, ou através do apagamento e da perda da sensibilidade, né? Da dessensibilização, que então é a pessoa que se torna fechada, tímida e tudo mais. Então, por mim também, né, na minha trajetória, eu tive sim fases onde eu descobri mais da minha potência, da minha singularidade, do meu jeito de ser, e aquilo ali precisava ser aceito. E aí o ego ele é Sneaky. tão invisível, né? É sneaky, exatamente. Ele é tão invisível assim aos nossos olhos que você não percebe que o desejo de forçar a sua aceitação ainda parte de um pensamento de que você não está sendo aceito. E de que você precisa. Então você não está querendo botar nada, você está querendo tomar. E isso tem tudo a ver com prosperidade. Você não está querendo dar nada, você está querendo tomar. Uhum, Atenção, afeto, reconhecimento, que seja. Valor, reconhecimento. Então, mudar essa perspectiva, né, do quanto, de onde estão surgindo as minhas ações. Se existe um desejo genuíno, real, de contribuição, de doação da minha vida, né, da única do meu tempo, de doação genuína para alguma coisa, para que isso possa acontecer, para que haja então passagem de valor, eu preciso primeiro reconhecer valor. uhum, Eu preciso reconhecer valor para que eu possa passar valor para frente, né? Seja no meu conhecimento, seja na minha história, seja no que for, seja num produto que eu crio, que seja. Então, a partir disso existe a transferência, né? A transferência desse valor percebido internamente, então passado para frente através de palavra, ação, que seja. E se isso não está organizado, né? Se isso não está identificado dentro de si mesmo, vão se criar iniciativas, projetos, negócios que ainda estão visando um lugar de sobrevivência, que parte do medo. E aí a gente pode entrar aqui também do yoga, que eu acho que contempla isso,
que são a visão das causas, as causas raízes do sofrimento, são os 5 kleshas, né? Os 5 kleshas são, existe um klesha primordial que então cria os outros 4. O primeiro klesha primordial, né, é o primeiro raiz de sofrimento é a virya, que é a ignorância, a má compreensão, que é a má compreensão sobre a realidade, a má compreensão sobre a singularidade, a má compreensão sobre a impermanência da vida, a má compreensão sobre as leis, a má compreensão sobre como o mundo funciona. Essa má compreensão aqui gera asmita, que é o ego, gera o desejo de proteger uma individualidade, que também gera apego, que também gera aversão e o medo da morte. Então, a visão do yoga é que as nossas angústias todas as nossas mazelas psíquicas são fruto desses 5 elementos aqui. Né? O medo da morte, o medo da cessação, não necessariamente o medo da tua vida acabar. O medo da cessação, o medo de acabar alguma coisa. Pode ser o teu cargo, o teu relacionamento, o medo da morte. Né? Quando você vai investigar na profundeza, né, desse medo, você vai enxergar o medo da morte. Você vai enxergar o medo do abandono e o medo da cessação da sua existência. Então, esse medo aqui, apego, aversão e apego à identidade, que é tudo fruto de uma má compreensão sobre a realidade, que é a falta de conhecimento, a falta de compreensão, a falta de conhecimento, a falta de informação. E aí, diante disso aqui, eu fico assim, cara, para mim, o desafio que a gente tem é um desafio educacional. Para mim, o mote, né, ele é educacional, é o que me toca, sempre me tocou, e organizacional, que é como organizar as coisas. E aí, como se faz educação? Porque educação, para mim, que é a capacidade de passar uma informação, né, ou tirar de dentro uma informação, que educar vem de educere, vem de tirar de dentro, na verdade, requer uma sensibilidade de linguagem, uma sensibilidade de como a gente se comunica. E aí isso vai envolver os nossos aspectos internos, nosso timbre, nosso tom, as nossas gírias, todos esses dialetos, múltiplos dialetos e individualidades que existem na voz, na singularidade de uma voz, que são capazes de transferir uma emoção, de transferir um valor, de transferir algo muito subjetivo, que quando esse néctar mesmo, né, que a gente consegue tecer pelas palavras, transborda de um ser humano, ele toca no coração de outra pessoa. E aí você mexe numa estruturinha espiritual, igual acontece numa cerimônia de ayahuasca. Uau! A nossa habilidade, muito que a gente está falando hoje, parece a conversa que eu tive ontem com o Rafael, que a gente falou da nossa habilidade de comunicação. Na dinâmica da espiral, conforme você vai subindo no espiral, a sua comunicação vai ficando mais limpa, mais transparente, mais. Porque se você parar para pensar, o que está acontecendo? A gente que criou as palavras, a gente criou a linguagem, eu falando algo, você achando que entende, mas no final é tudo energia. Então, essa libertação interna que acontece do nosso conhecimento é um saber, né? Não é algo que a gente leu, é um saber que está incorporado dentro da gente no nosso level energético. E aí, quando a gente fala, dependendo da qualidade, né, da nossa fala, toca dentro da outra pessoa e faz ela lembrar. Hoje eu li uma frase bem interessante, você estava falando sobre ensinar, eu até anotei aqui, eu escutei no podcast. We need to be reminded more than we need to be taught. Uhum, maravilhoso. Precisa ser relembrado mais do que a gente precisa ser ensinado. O que que é uma experiência Obrigado por me psicodélica? falar isso. Bonito, né? Obrigado. Uma experiência Uhum, psicodélica é algo que a gente está relembrando, saberes ancestrais que a gente está relembrando, a gente está aprendendo nada novo. E aí, uhum. eu sempre falo que é muita desconstrução, muito desaprendizado, muito livramento de coisa, porque assim, essa nossa necessidade de estudar esses livros vem de ver que o nosso sistema atual está obsoleto e não está funcionando, seja lá as lentes que os meus pais me deram, que o sistema educacional me deu, que o sistema político me deu, que a sociedade não está funcionando. Então, é uma. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso, é como se fosse um veículo, né? Eu preciso utilizar essa visão do mundo, porque se eu não tiver essa visão, qual a outra visão que eu tenho? Então, a gente não consegue participar dessa realidade sem ter uma perspectiva de como isso, uma teoria de tudo, de como tudo isso funciona. E aí a gente é entregue aqui no mundo para os nossos pais, que eles dão uma lente para gente, e com o passar do tempo, porque a gente é uma nova geração, a gente vê que essa lente não está funcionando, nem para a gente, nem para a sociedade, então eu preciso de uma nova lente. Aí a gente vai atrás desses livros para
criar um novo veículo para navegar nessa realidade. Tem a metáfora também do prédio quando está sendo construído, ele tem um, como é que chama? Scaffolding. Não lembro. Scaffolding, você sabe o que que é scaffolding, né? Que é tipo, quando o prédio está sendo construído, tem tipo, eles criam um As passarela em vigas, volta. passarelas. Não, Aham. mas As vigas, a estrutura. não, não é, não pro prédio. Sabe quando você tá pintando o prédio, tá rebocando? Em volta dele tem tipo uma passarela que é criada temporariamente só para Andaime. andaimers, Tipo andaime. exatamente. Aham. Então, as nossas perspectivas, a gente, esse prédio está sempre em construção. Só que a gente precisa eventualmente se livrar de alguns andaimes para colocar outros para a gente alcançar outros patamares nesse prédio. E é difícil, por exemplo, uma pessoa que tem o dogma da religião, que ela tem esse modo de pensar que foi dada pelos pais ou pela sociedade, e Deus explica tudo para ela, ela nem entrou no misticismo, nem na ciência também, para ela largar desse andaime, porque como é que ela vai continuar construindo esse prédio sem nenhum andaime? Então, peraí, deixa eu me agarrar a esse andaime, porque é o que eu tenho no momento. E aí precisa a gente ir para dentro da gente nessa jornada de autoconhecimento, ou autodesconhecimento, às vezes eu falo autodesconhecimento, para a gente ver que a gente precisa dar um upgrade no software, né? Que você falou do software. A gente precisa. Sim. E eu acho que pessoas como a gente que grava vídeo, a gente está criando um novo paradigma. Então, assim, a gente está Hum. construindo o avião Hum. enquanto o avião está voando, e a gente está aprendendo para a gente, integrando e tentando passar para essas outras pessoas, que na verdade nenhuma verdade é uma verdade absoluta, mas nos permitir experimentar e tentar algo novo e ensinar para outras pessoas enquanto a gente está fazendo isso também. E aí a gente chega na realização de que não é nada novo. O que a gente está Uhum. fazendo Uhum. agora, principalmente com os psicodélicos, a gente está relembrando é, coisas ancestrais que estão no nosso DNA, esse retorno para o corpo, o que que meu corpo está falando, a minha intuição. Quando eu consulto o meu corpo, né, essa vessel, essa, como é que fala? É um canal. Tipo, eu falo que o nosso corpo tem botões que a gente nunca nem apertou. A gente nunca Uhum. soube que o nosso corpo é capaz de fazer certas coisas, né? Porque Uhum. o cristianismo, que foi o início da civilização, tá no mundo inteiro. E a negação do corpo, né? Que não só porque se a gente pensar a espiritualidade, ela nega o corpo, mas de um ponto de transcendência. A religião nega o corpo, mas num ponto de repressão, de culpa, de não toca no corpo, o corpo é sujo. Aí vem a espiritualidade, não, o corpo não importa, porque o importante é os outros levels de consciência. E tudo isso ainda é resquícios da religião dentro da espiritualidade, né? Porque se você pensar, a maior parte dos gurus são homens, né? Uhum. Poucos são os gurus que falam sobre sexo, sobre a nossa conexão com o nosso corpo. O Osho foi um deles que falou abertamente sobre sexo, mas ainda assim ele morreu com 58 anos. Ele não estava bem fisicamente, então ele não cuidava muito do corpo dele, mas pelo menos ele falava abertamente sobre o fato da gente estar aqui só porque a gente fez sexo. Então, é essa espiritualidade que impede, eu sinto, da gente se conectar com esse canal e apertar todos os botões. E eu não tô falando só sobre sexo, mas falando sobre essa máquina que é esse corpo, de o que que esse corpo é capaz. A gente dá para Uhum. fazer viagem astral, dá para tomar psicodélico e ir para outras realidades, dá para fazer tantas coisas, mas para isso, esse corpo precisa estar trabalhando no modo é, é, aprimorado. O software tem que estar foi o que foi a sua experiência com a ayahuasca também. O corpo não comporta. Então faz mais alguma Sim. coisa aí para trabalhar nesse corpo. Eu sempre falo que a experiência psicodélica é como se você estivesse conectando um 220 no 110. Não roda, não roda. Tipo, tem muita coisa. A mente fica ali, olha. Parece que o corpo não comporta a descarga elétrica do psicodélico. É como ler um monte de enciclopédias e o corpo tá assim, tipo, ele tem uma certa capacidade, né, de processamento, né, que você falou do hardware e do software, só que ao Uhum. mesmo tempo o corpo tá fazendo esse processo. Por mais que aqui a gente já tenha chegado, a evolução do corpo é diferente. Entendi. Olha, eu vou adicionar aqui um ponto também, né? Que eu acho que essa conclusão que você trouxe foi o que me fez buscar, então, o que que o yoga estava falando há 5.000 anos atrás.
porque são muito poucos os conhecimentos que duraram no tempo, né, que a gente preservou e que foi sendo mantido ao longo do tempo. E se foi, é porque tem muito valor ali. E demorou, e foi através dos psicodélicos também, foi um chamadão da ayahuasca, assim, né, que me trouxe essa consciência sobre a respiração, que me conectou com essa sabedoria da carne, né, do corpo mesmo, e me fez entender, foi assim, cara, então peraí, tem gente que estava pesquisando e explorando esses elementos internos há muitos milhares de anos atrás, e decodificando qual que poderia ser uma metodologia, qual que poderia ser um sistema que nos ajude a apertar esses botões e soltar essas válvulas internas, Aham. entende? Porque os próprios asanas do yoga, eu gosto de falar assim, tem a psicoterapia corporal, que foi por onde eu comecei a me interessar por isso, né? A psicoterapia corporal nasceu ali com o Reich, que é discípulo de Freud, e que questionou por que o corpo não era levado em consideração no momento da psicanálise. Então ele percebia que existiam padrões, que pessoas que Freud diagnosticava como histéricas tinham determinadas posturas ou determinadas formas de ser, utilizavam o corpo de uma determinada forma. Ou pessoas depressivas tinham também alguns determinados traços similares. Ele começou a perceber esses padrões e a psicanálise tradicionalmente, né, lá em 1800, imagina se Freud, pai da psicanálise, toparia ser questionado por um discípulo em plena sociedade austríaca de 1800, né? Não existia muito esse tipo de discussão, né? E esse cara ele acabou saindo pela tangente e criando uma tradição, uma vertente dele, que é a psicoterapia corporal, onde, sendo médico, tradicionalmente, ele já vem com esse viés de olhar para o indivíduo como um paciente. Uhum. Então, ele está numa condição de cuidado. E nessa condição de cuidado, ele quer ajudar, até ele fala assim, ele chama essa energia vital do corpo de orgone. Então ele quer fazer que o orgone circule pelo corpo, para que haja livre fluidez, né? O livro mais famoso do Reich é A Função do Orgasmo. Então, A minha terapeuta, na verdade, ela foi a razão pela qual eu saí do Brasil, ela aplicava os métodos dele em mim. maravilhoso. E aí imagino que ela te convidava alguns exercícios com os olhos, com a boca e Uhum. vários exercícios assim Nossa, para poder flashbacks aqui movimentar eu tô essa tendo. energia. Meu, pra você ter uma ideia, eu fui abusada sexualmente pelo meu ex e foi na terapia dela que clicou assim dentro de mim. E eu lembro que ela fez um dia um exercício comigo e ela fez eu começar. Aí eu olhava para os lugares e repetia: não, não, não. Aí ela falou: o que que você lembra? Aí eu falei do meu pai falando não, não, não. Então, assim, foi tão profundo. As sessões com ela eram sessões muito profundas. E eu saía de lá e foi o que clicou assim dentro de mim e fez eu ver que não sou eu que tô errada, é esse cara. E aí eu consegui enxergar, como uma experiência psicodélica, eu consegui enxergar a sociedade toda, o patriarcado. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu tenho que sair desse país. Não é sair, porque eu vou continuar na minha família, eu assisti isso com os meus pais, então eu tenho que, ó, exit the country. Tenho que sair disso tudo. E ela falava, eu nunca estudei a fundo, mas eu sei que ele falava também, eu sou interessada em saber por que que esse orgônio não era uma pedra no final, algum objeto, não? Não, E não. o porquê Isso do aí depois orgasmo, por que que chamava o livro Porque dele? porque o orgasmo é a erupção máxima, né, que a gente tem dessa energia vital. É quando a gente atinge o clímax dessa energia vital. Só que ele fala sobre, até hoje também fala sobre isso, sobre o potencial do orgasmo, o potencial orgástico, o quão profundo é o seu orgasmo, porque o orgasmo ele pode ser profundamente psicodélico. Uhum, Profundamente psicodélico. pode ser Se o corpo transcendente. transcendente. Se o corpo inteiro está nessa condição de abertura e de fluidez. E aí, para que isso possa acontecer, tem camadas e camadas musculares, camadas e camadas de enrijecimento, de couraças dentro do nosso corpo, a serem flexibilizadas, a serem desarmadas. Ocular, oral, cervical, torácica, abdominal, pélvica. Todos esses eixos do corpo que, porventura, podem faltar mobilidade, impedem essa energia vital de fluir livremente. Uhum. Chame de prana, chi, orgone, mana, muitos nomes, Uhum. yushibu, muitos nomes distintos que os seres humanos inventaram para esse sopro da vida que traz para a gente a essência da vida dentro desse corpo aqui, que anima esse corpo aqui. E aí, quando eu entendi esse paralelo entre isso aqui e o yoga, eu falei assim: deixa eu ir lá ver quem está falando disso há mais tempo, porque o pessoal entendeu essa dinâmica aqui e desenvolveu uma metodologia para você fazer uma autoterapia corporal. No lugar de você ter um terapeuta que vai te falar, ó, olha para cá e tudo mais,
eles vão te ensinar mecanismos para que você tenha essa autonomia e saber exatamente como contorcer o seu corpo, como respirar, como movimentar todos esses espaços internos e então gerar essa flexibilização dessas suas couraças internas. E aí, quando isso aqui então está harmonizado, você consegue ter mais passagem da sua energia vital circular por dentro do seu corpo e você está em coerência com a sua própria energia, com a sua própria essência realmente, a partir do corpo. Então, o que você estava falando, por exemplo, sobre a dieta, sobre o cuidado físico e tal, é um elemento disso, com certeza. Mas todo esse elemento somático, né, dessa movimentação interna, dessa coisa que não vai ser uma ida para academia que vai resolver, Uhum. não vai ser uma mudança na sua dieta que vai resolver. Tem que ser um autoestudo mesmo, né, de como toda a sua estrutura está organizada ou desorganizada e como reorganizá-la, entende? Para que então você possa de verdade ser você. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né? E venho me aprofundando cada vez mais nele, porque vejo ali muita verdade, encontro muitas curas ali também, e uma autonomia muito grande, assim, de você realmente ter o seu cinto de utilidades preparado para saber como lidar com os seus desafios internos, né? Você estudou Tantra também, Cadu? O Tantra eu não cheguei a fazer cursos específicos de Tantra, mas ele faz parte dos meus estudos, livros e tudo mais, e buscas, né, já há muitos anos, até antes do yoga também, por entender o Tantra como um caminho filosófico que respeita a matéria e a nossa relação com o mundo como um veículo de aprendizado também, né? Para que eu não negue, como você falou, para que eu não negue a matéria, mas que eu entenda como um portal por onde a consciência está se expressando também. Pode ser a relação sexual, pode ser a relação com a matéria, com o trabalho, tudo isso, né? Qualquer coisa, quando com a atenção e a intenção correta e devida a esse elemento, pode se tornar profundamente tântrico, pode se tornar profundamente um mecanismo de manejo da mente para você se relacionar com o absoluto. Uhum. Então, tem essa É, visão é também. acho que a premissa do Tantra é usar o corpo como compasso, né? Mas não usar o corpo no sentido de, porque o que a gente, western, né, o que a gente conhece do Tantra, a gente já vai direto pro sexo tântrico. Mas o Tantra em si, a religião, a filosofia do Tantra é seguir a sabedoria do corpo. O que que o corpo tá Uhum. falando? Mas seguir não para se perder nos desejos do corpo, mas para transcender o corpo. Eu sempre falo que para sair da Matrix, primeiro você precisa entrar na Matrix. Então, para transcender o corpo, primeiro você precisa entrar no corpo. É, e eu vejo que é uma necessidade mesmo de ir atrás desses ensinamentos, porque se a gente não for, vai haver a negação do corpo, vai haver, não é nenhuma negação, é um certo menosprezo, uma falta de reverência e honra com o nosso próprio corpo. Até mesmo essa forma que você falou, o Matt Kahn, ele fala bastante, se você não falaria para uma criança de 5 anos de idade que tá chorando, por que que você fala com você mesmo desse jeito? Né? O ego é Uhum. essa parte menos desenvolvida na nossa alma. Se a gente trata assim, ó, pá, 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 a harsh, né, com dureza, a gente não vai ganhar nada, porque realmente o ego é uma parte não desenvolvida ainda. Então é como se fosse uma criança que não tem o lobo frontal desenvolvido e não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, como é que Uhum. a gente conversa com a gente? E eu sinto que grande parte da forma como a gente trata o nosso corpo e a gente trata a natureza também, porque a natureza é a extensão do nosso corpo, é a forma como a gente fala com a gente mesmo. É essa reverência que a gente tem com o nosso corpo. E eu vejo que para mim muito aconteceu, muito veio, né? Do meu sofrimento de ser machucada por outras pessoas, de entrar naqueles lugares dentro de mim e descobrir que, uau, tem esses lugares de mergulhar dentro da minha sexualidade, dentro do meu corpo e falar, uau, ninguém tá cuidando, um porão abandonado aqui, deixa eu resgatar. E tem sido um resgate. E eu nunca estudei a fundo, né, o Tantra para saber realmente como funciona, mas eu percebo, nesse meu caminho de 8 anos de espiritualidade, com esse menosprezo com o corpo, que eu não sei se vem ainda dos meus ensinamentos da religião, de ser criado no catolicismo, mas agora tipo sair da bolha da religião. E demorou um tempão. Até hoje, esses dias eu estava descansando e a música da igreja tocando dentro do meu cérebro. Eu falei, da onde é que tá vendo essa música que tá no meu subconsciente ali? E aí, eu achei que eu tivesse me livrado desse menosprezo, dessa culpa do corpo, da sexualidade, de ter feito sexo antes do casamento. E aí eu entrei numa outra bolha, que é a bolha da espiritualidade, que grande parte
Não é toda a espiritualidade, mas eu acho que espiritualidade convencional, pessoas da espiritualidade que me falam: "Ah, por que que você dança funk? Por que que você fala isso? Por que que você chama isso daquilo?". Então, assim, mais uma outra bolha, dessa fala vamos trazer o corpo com a gente, né. A gente não chega a lugar nenhum, até porque o que a gente tem aqui é o nosso corpo. Somos mais que o nosso corpo? Somos, mas estamos nessa realidade material. Então observando mesmo e vendo que demorou anos para eu ter o level de reverência com o meu corpo, e não que eu tenha chegado agora, eu ainda como mal às vezes. Essa semana tive um dia que eu comi um chocolate lá, falei: "Meu Deus do céu, agora volta", né. Não é nem sobre não comer, é sobre depois que comer, voltar para o normal, né, porque vai ter, a Uhum, gente tá nessa realidade, tá flutuando tudo o tempo inteiro, mas eu vejo que o level de reverência que eu tenho agora com o meu corpo foi de retirada de todas as coisas da espiritualidade também que foram colocadas dentro de mim, de conseguir de trazer essa autenticidade que é muito do que você falou das camadas, né, eu sempre uhum, falo que o corpo é um cano. E esse uhum, cano ele tá entupido com várias coisas, dependendo do que foi colocado dentro da nossa mente, a nossa garganta, principalmente como mulher, a gente foi enforcada por se conectar com o nosso feminino. O nosso coração, biologicamente, a gente é projetada para sentir as emoções dos outros. Então, eu tenho muitas emoções dentro desse corpo. Então, tem essa camada também. Então, é um desentupimento desse canal que é o nosso corpo, um cano que se livrar de depois que a gente construiu esse prédio, né, se livrar desses andaimes. Eu não preciso mais disso, eu não uhum, preciso de pessoas da espiritualidade em volta de mim falando que eu não posso dançar funk porque o povo da espiritualidade faz isso e aquilo. Não posso ir para uhum, certos lugares porque você é da espiritualidade. Então é uma bolha. E eu vejo que, ah, é espiritualidade superficial, porque se fosse espiritualidade mesmo, ia trazer o corpo, essa reverência, né, que existe com o corpo. Porque, no fundo, sim, temos um corpo. Que bom que eu tenho o corpo para experienciar essa realidade, para sentir sabores, para enxergar as pessoas, para abraçar, né? É um canal. sim. E ainda tá no desafio do julgamento, né? Acho que para acima de para além disso, tá no desafio do julgamento. E se tá também vivo isso também, com certeza também tem meus julgamentos aqui também que são nascem desse lugar de autoproteção, nascem desse lugar de dualidade de certo e errado. E aí isso que eu penso assim, tá, como é que eu posso fazer para estar mais ágil com esse movimento mental, com esse movimento, com esse desejo da minha mente de separar alguma coisa de mim, de dar valor a alguma coisa ou de diminuir o valor de alguma coisa. Da onde nascem essas vontades? Por que que esse comportamento surge? Esse é o ponto. Porque se eu começo a perceber de onde surge esse comportamento, eu vou entender que existe um desejo, existem uma ignorância, um apego à identidade, uma aversão, nananana. Se eu entendo que existem essas coisas e eu consigo observar essas coisas e falar assim, não, peraí, isso aqui não faz o menor sentido. Isso é ignorância, eu não quero agir dessa forma. Então qual é a forma? Contemplação. Contemplação, curiosidade. E aí o corpo, no lugar dele se tornar um objeto de rechaça ou negligência ou qualquer coisa dessa natureza, ele se torna um parque de diversões. Para mim, assim, o Tantra vai te ensinar a tornar seu corpo um grande parque de diversões. Um grande experimento com inúmeras possibilidades, inúmeras curiosidades. E eu não estou falando sobre sua sexualidade. Eu estou falando sobre como você entra numa sala e o que essa sala te faz sentir. Como você entra numa floresta, essa floresta te faz sentir. Tudo isso, você torna o seu corpo uma bússola, você torna o seu corpo um Sentidos. grande radar, sentidos. Você aflora a tua sensibilidade. E eu falo isso também trazendo aqui um pouco sobre sexualidade também, que você tocou na sua também. Eu tenho vídeos no YouTube compartilhando assim minha trajetória com essa temática, onde durante 8 anos da minha vida eu não conseguia ter uma ejaculação, tinha dificuldade porque muitos anos de masturbação, exposição à pornografia, desde os 9 anos de idade, todo esse tipo de coisa também que vem de um condicionamento familiar, cultural, tatatá, bibibi, bobó, que me distanciaram de uma capacidade de sentir texturas em níveis de prazer que para mim eram desconhecidas. E que no momento que esses portões, esses portais foram sendo abertos, né, aí, uma vez que a consciência se expande, ela não retorna, né? Então, eu gosto de falar, eu gosto de falar brincando assim, né? Eu não tomo mais vinho, mas eu gosto de falar assim, a pessoa que toma um vinho francês, um vinho chileno, não toma mais aquele sangue de boi, né? Não toma mais aquele vinho de garrafão que tem no mercado, É. né? Ou serve para qualquer outra coisa. A tua régua sobe.
Então, esse nível de sensibilidade e de apreciação e de perceber camadas e camadas que estão acontecendo à sua volta o tempo inteiro vai se ampliando e fica para você. E isso fica, vai ser até uma pauta de uma próxima imersão que eu vou fazer, que é a imersão Arca, que vai ser sobre relações e oratória e capacidade de fala, que vai acontecer de 9 a 11 de agosto. Porque a palavra carrega tudo isso. A palavra, se o corpo está enrijecido, se o diafragma está apertado, se a garganta está enforcada, quando você fala e o outro está percebendo e está ouvindo de verdade, o outro sente isso ressoar. Eu sinto ressoar dentro do meu corpo. Eu sinto a tensão do outro. Eu sinto dentro do meu corpo mexer tudo isso. E aí eu tenho duas opções. Se eu não consigo identificar aqui se é alguma coisa que está vindo de fora para dentro de mim, eu posso, se eu não consigo identificar isso, eu posso criar algum grau de angústia que vão me levar a um desejo de proteção. De falar, não, essa pessoa não é confiável, ou essa pessoa é isso e aquilo, ou essa pessoa não sei o que lá, e que me impede de perceber. Olha, talvez esse espaço ou a fala dessa pessoa esteja me causando desconfortos, e provavelmente isso está acontecendo porque essa pessoa tem desconfortos também. Porque, não devo falar assim, não quero essa pessoa perto de mim, eu falo assim, por que será que essa pessoa tem desconfortos e por que que isso está me tocando agora? Qual é a oportunidade que eu tenho aqui de descobrir um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de não julgamento, um pouquinho mais de amor incondicional dentro de mim e reconhecer eu como o outro também? Aí a gente vai tornando todas as relações oportunidades de cura e de transformação, né? Mas eu acho que para chegar nesse level de compaixão com o outro, entender até o processo do outro, não levar para o pessoal, primeiro a gente precisa estar de bem com a gente, senão Com tudo vai certeza. ser sobre a gente, né. É igual uma criança, ela não entende o que está acontecendo, ela acha que o pai saiu de casa por causa dela, ela pensa que tudo é sobre ela, porque a criança, ela tem a vida centrada toda nela, ela é o Sim. centro das atenções. Que é o E pensamento narcísico, né? exatamente, então assim, o level de acordo o que você foi falando me lembrou muito da nossa a gente tá como é que eu falo isso? Desensitized. A gente tá Dessensibilizado. dessensibilizado com o nosso corpo. Uma certa anestesia com o nosso corpo, uma desassociação, que foi o que eu falei lá Total. no começo da nossa conversa, que é o ancoramento da alma no corpo. É igualar os 2 ali, não é a alma aí entra muito na espiritualidade, fica lá não sei quantos levels de consciência, fala: "Não, volta aqui porque o corpo tá aqui". Então não é um processo de ascensão, a gente tá descendo para o nosso corpo. E aí quando a gente desce para esse corpo, tem um monte de coisa para ser sentida que a gente não quer sentir. E aí entra os nossos vícios, entra as nossas distrações, tudo para não sentar com esse desconforto que tá no corpo. Só que uma vez que a gente Perfeito. passa nos desconfortos, não que eu tenha passado de todos, mas a gente começa a criar uma certa sensibilidade a gente pode observar isso na experiência psicodélica. Você come um morango, mas não é um morango normal, você fala: "Nossa, que morango bonito, gente, que o melhor morango que eu já comi na minha vida". Fica tudo como se a gente fosse uma criança, como se a gente estivesse experienciando a realidade pela primeira vez. E aí eu fico pensando, qual o nosso level de sensibilidade que a gente tá? Né, dependendo de cada ser humano tá experienciando a realidade de uma forma diferente. E essa ignorância, que eu acredito que seja a maldade, o egoísmo, vem dessa falta dessa anestesia do corpo, de não estar conectada com o corpo dela, porque a pessoa que é maldosa, ela não tá conseguindo nem lidar com ela mesma, muito menos com você. É tipo, o animalzinho que tá ali encurralado, ele te morde porque ele tá com medo, ele não é porque você mereceu, porque você é maldoso, porque ele tem algo contra você, não, ele morderia qualquer pessoa que tá e a gente esquece às vezes que como seres humanos, a minha irmã fala bastante: "Nossa, mas parece que tá todo mundo feliz", eu falei: "Não, a gente tá todo mundo em levas de sofrimento diferente, mas estamos todos carregando esse pain", o que o Eckhart Tolle chama de pain body, né, que é Uhum. coletivo, inconsciente, que a gente está processando coisas não só pra gente, a gente está processando para todo mundo, né, no level Uhum. inconsciente. E conseguir desentupir esse cano e estar presente com o nosso corpo é o desafio da nossa vida. É esse Perfeito. tá ancorado nesse corpo, porque tá nesse corpo significa que eu preciso sentir as camadas do coração, que é o budismo, né, trazer a consciência para cada pedaço do meu corpo. Quando a gente aprendeu que o corpo é sujo, que o corpo é do mal, que sexo é errado, foi bem tem uma frase, eu não sei quem foi que falou, que eu vou repetindo, mas esconderam aonde a gente menos ia procurar.
dentro da gente, dentro do nosso corpo, né. Sim, Eu costumo falar que psicodélico sempre foi assim: "Droga, nunca experimente drogas", aí eu mergulhei nas drogas e saí melhor. Aí fala: "Não, o corpo é errado, o sexo, não fala sobre isso", tô saindo melhor mergulha também. no corpo. A morte, não, nem mexe com isso, que é uma coisa, não, a gente não fala sobre isso, é tabu, né, ameaça a nossa existência. Mergulha ali e pega o motivação da morte também. E aí vai da gente de sair dessa ignorância e mergulhar nesses lugares de medo dentro da gente, sentar com essas emoções, porque o universo ele dá uma recompensa pra gente, né, quando a gente senta com essas dores. Com certeza. E o budismo ele vai trazer, né, através de suas práticas que em sua maioria não envolvem, por exemplo, asanas, exercícios e coisas assim, mas principalmente meditações e uma capacidade de navegar com a sua mente dentro de você mesmo, vai trazer a construção desse não julgamento, que então você diminui a sua resistência a experienciar uma sensação que você então julga como desagradável. Só vira mais uma sensação. É mais uma sensação. Então, cada sensação pode ser um prazer absurdo, pode ser uma dor absurda, é mais uma sensação. Só que para a gente poder fazer isso, existe esses exercícios múltiplos e a consciência somática, o trabalho com breathwork, o trabalho com meditação, tudo isso te ajuda nisso. Existem exercícios múltiplos para você se distanciar, criar esse gap corpo e mente. Criar esse gap corpo e mente. Então é quase um efeito diamante, né? A gente está aqui, a gente está separado, a gente aumenta a capacidade de observação disso, porque então a gente distancia o que é consciência do que é mente, do que é corpo, para então a gente unificar novamente. Né? Purificar a mente, purificar o corpo através das múltiplas práticas e unificar novamente. É, o diamante, né, diz que o diamante precisa de pressão, né, e é a experiência do ser humano Exato. que é a gente ser pressionado o tempo inteiro pela realidade para sair o diamante. É uma jornada nossa, eu posso falar da minha própria jornada de retorno para o corpo que tem sido uau, puta que pariu. Não vejo a hora de estar aí no Brasil para fazer as suas imersões, Cadu. Que eu Maravilhoso. tive um breathwork seu que eu fiz que, nossa, foi muito profundo. Cadu, veio umas coisas para a superfície. Eu até passei mal depois. Foi muito profundo. Veio coisa assim que veio limpeza. Foi purging, assim, sabe? Eu nem não sei nem se foi coisas que eu estava passando na minha vida naquele momento, que provavelmente foi, ou foi coisas que foram trazidas de lá de trás. E aí a gente vê o quanto que a respiração é potente, né, que é uma substância, como se a gente estivesse respirando essa substância que ajuda a gente ficar nessa realidade e dependendo da nossa capacidade de respirar, vai ser a qualidade da nossa vida, né. Nossa, mas mergulhamos profundamente aqui, hein, Cadu. Maravilhoso. Saímos um pouco pela tangente do tema inicial, né? A gente Mas acho acabou que em nem algum falando ponto. de liderança Acho que, regenerativa e não falamos tanto de falamos um pouquinho de prosperidade, né, mas dá umas pinceladas aí, tá ótimo. aham, mas muito obrigada, Cadu, por esse encontro Obrigado a você. maravilhoso. Você tem mais alguma Gratidão. coisa que faltou você falar, que tá vindo aí pra você? Não, estou muito feliz por ter tido essa troca contigo. Acho que a gente foi profundo, tocamos em várias pautas legais e costurando de uma maneira que fica, que eu gosto disso também, uma maneira que fique leve, né? Fique como um diálogo, porque são temas tão complexos, né? Que a aula, exatamente sobre cada um desses tópicos que a gente tocou aqui, ela é extensa, ela é maçante, ela é teórica, né? E quando a gente transforma isso num diálogo, numa troca, numa construção de um pensamento, eu acho que fica gostoso de assistir. Então, obrigado pelo convite e pelo Foi espaço. uma conversa, não foi uma entrevista. É Bora para a isso. próxima, mas gratidão pelo seu trabalho que você fez em você mesma, para você conseguir gravar vídeos para mostrar o caminho, não é nem o caminho que você está trilhando e as pessoas estão te seguindo, é mostrar o caminho, nosso próprio caminho, né, do autoconhecimento para a gente ir para dentro. É um convite para ir para dentro de si mesmo, mas aprecio muito seu trabalho, Cadu. Gratidão pela Gratidão. conversa, pelo seu tempo e vamos se preparar para a próxima. Deixa eu te Maravilha. falar, para as pessoas te acharem, o seu Instagram é a melhor forma? Sim, pode procurar no Instagram, @caducasaú, e também no YouTube, @caducasaú também, que vai encontrar lá meus materiais mais recentes. E também tem a Escola do Fluxo, que também tem o Instagram, @Escola do Fluxo. Que acabou de abrir, né, eu recebi um e-mail recentemente, A gente abriu abriu agora? as inscrições, a gente abriu as inscrições tem mais ou menos um mês para a turma de um ano, e agora a gente está com uma matrícula trimestral, onde eu faço, hoje por sinal, né? Não, amanhã, perdão, amanhã
eu vou estar iniciando um grupo de estudos de leitura acompanhada do Tao Te Ching. Então a gente vai iniciar estudos acompanhados do Tao Te Ching. E aí os encontros de Escola do Fluxo são 4 por mês. A gente alterna 2 encontros de grupo de estudos, teórico, bater boca, pensar junto e tudo mais, destrinchar esses conhecimentos, e outros 2 encontros focados em prática somática. Então vai ser desde automassagem, yoga, breathwork, práticas que tragam essa consciência para dentro do corpo. Então a gente faz esse balanço, esse equilíbrio entre teoria e prática, Mente e o corpo. mente e o corpo. Mente e E a coração. consciência está ali regendo a coisa toda. Nossa, depois eu quero conversar com você sobre a chave Gene, que usa o Tao Te Ching. Nossa! Chave gênia é muito, muito Depois a incrível. gente, depois a gente grava um só pra falar sobre isso, porque eu tô mergulhando nisso. Nossa Senhora, tá sendo um awakening também. Massa, Poderosíssimo. Tá bom? massa. Obrigada, Cadu. A gente vai se falando. Valeu. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.